Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Sala da Presidência. Você é nosso convidado especial aqui para saber todas as notícias do Legislativo Municipal. É o convidado não só meu, como do anfitrião, né? O dono da casa, aqui quem está ocupando a cadeira de presidente, o vereador Alessandro Maraca. Mais uma vez, vereador, seja muito bem-vindo também. Você que vai falar aí de tudo que está acontecendo aqui na Câmara Municipal. O homem que sabe de tudo da Câmara é o vereador Alessandro Maraca. Seja muito bem-vindo. A gente tenta, né, saber de tudo, estar por dentro de tudo. Nem sempre é possível, Bahia, mas a gente tem feito um esforço aí sobremaneira para saber principalmente dos problemas de Ribeirão Preto e buscar soluções, né? Eu costumo dizer que eu gosto muito de pesquisar. Então, às vezes eu pesquiso projetos. Só para você ter uma ideia, Bahia, nós sabemos que Ribeirão Preto passa hoje por um processo de adequação urbana viária, né? Nós temos o PAC da mobilidade aí sendo colocado em prática, os corredores urbanos, mas o viário urbano ele tem que estar sempre em consonância com uma cidade sustentável, uma cidade que seja agradável e sustentável. E hoje a gente tem outras particularidades que a prefeitura pode ir atrás com recursos até mesmo a fundo perdido, recurso de modernização de cidade a fundo perdido. Fundo perdido é aquele recurso que você não tem que pagar de novo, né? É lógico que também existem os empréstimos, existem as emendas parlamentares, a gente sempre cobra emendas parlamentares de deputados, de governadores e presidente, e do presidente, do governador. É sempre uma ação de cobrança que acaba trazendo um resultado bom para a cidade. Bom, o senhor tocou no assunto importante, que é a questão da mobilidade urbana, as obras, a gente está vendo várias sendo entregues, algumas ainda não estão concluídas. Vamos ter o primeiro túnel, né? Importante frisar, vamos ter o primeiro túnel coberto de Ribeirão Preto, ligando a Avenida Presidente Vargas até a Avenida A Independência Independência, né? até a Presidente Vargas. É projeto inovador, né? Novo na cidade de Ribeirão Preto. E como é que o senhor tem contato aí com a prefeitura, os vereadores também têm contato com o prefeito? Como é que pé que está, principalmente essa obra, né, que é uma obra que fica praticamente no coração de Ribeirão Preto, ali é uma região de muito movimento, de grande circulação de veículos. Como é que está aquela situação, aquela obra em específico? Existem três obras que ficaram muito tempo paradas, né? Uma é essa obra, a obra da trincheira ali que liga a Independência a Presidente Vargas. Além de muito tempo parado, a gente sabe que de todas as três obras, ela seria a mais demorada e a população, principalmente os comerciantes daquela região, tem sofrido demais. Mas a gente também tem encontrado problemas, e a gente tem acompanhado de perto, nas obras dos viadutos na Avenida Brasil, né? Tanto o da Mogiana quanto o da Tomás Alberto Otley são dois viadutos que nós precisamos aí que o governo esteja atento, porque uma dessas obras tem caminhado bem, num ritmo razoável, agora a outra é num ritmo muito lento, né? A gente tem cobrado a prefeitura, buscado informações, a prefeitura diz que está cobrando a execução do cronograma, existe um cronograma, ela não pode, enquanto a empresa estiver fazendo o cronograma, ela pode apenas notificar, mas ela não pode pedir a quebra de contrato. Mas eu me lembro, Bahia, que a primeira obra do PAC da Mobilidade foi a obra da Avenida Antônia Mugnato Manisseck. E eu posso falar tranquilamente, quem mora no Ribeirão Verde, no Complexo Ribeirão Verde, Palocci 1, 2, 3, nos condomínios Vitas, no Florestan Fernandes, no Pedra Branca, Palmeiras, quem está naquela região sabe o quanto eu estive presente, né? Inclusive nós fizemos uma CE, depois transformamos ela numa CPI na questão da obra da Avenida Antônia Mugnato Manisseck. Eu não tenho dúvida em dizer que se não fosse o nosso trabalho, aquela obra poderia até hoje ainda estar capengando. Por quê? Existia uma empresa que ficava jogando terra de um lado para o outro, terra de um lado para o outro, sem fazer nada. Os equipamentos que ali estavam não condiziam com uma obra de 27 milhões, né? Parecia mais uma obra caseira, uma obra de quem construiu uma pequena casa. Então a gente conseguiu fazer com que aquela empresa fosse retirada do processo e uma outra empresa retomasse a obra. Essa empresa retomou a obra, entregou a avenida. A avenida hoje
de tão boa que ela se tornou, ela traz outros problemas. Por exemplo, o problema da velocidade no trânsito, ali, muitos acidentes e tal. Já cobramos à prefeitura uma intervenção ali na questão do trânsito, inclusive com a possibilidade ali de termos uma lombada eletrônica, de repente, algo nesse sentido. Mas a Avenida Antônio Mugnato Manisseck é um exemplo de que, se não ficar em cima, essas obras não vão sair. Tem que ter alguém com pulso e ficar em cima. Eu lembro muito bem dessa época que tínhamos a CE, depois que se transformou em CPI, eram muitos acordos a serem discutidos, como, por exemplo, com a concessionária que toma conta da Anhanguera, que era mais por conta de uma ponte, se não me engano, que ia ser construída ali. Na verdade, a prefeitura, em 2015, aí a gente não pode cobrar o atual governo, porque era no governo anterior. A prefeitura, em 2015, foi consultada, uma consulta pública, na questão da renovação da concessão das rodovias, e ali a gente deveria ter requerido uma obra fazendo a interligação dos dois lados de Ribeirão Preto pela Avenida Anhanguera, né? Aquela obra que ligaria o Ribeirão Verde ao Jardim Aeroporto, ela poderia ser uma obra muito maior, muito melhor do que o entroncamento que nós temos lá hoje. Aquele entroncamento é bastante tímido e tem muita coisa que precisa melhorar ali. Bom, a gente está falando sobre planejamento, vamos começar o programa de hoje, até vou pular o primeiro assunto aqui da nossa pauta, vamos falar sobre audiência para debater o uso e ocupação do solo. Vamos ter aí mais uma audiência, mais uma conversa. O que o senhor pode falar aí dessa quinta audiência que vai ser promovida pela Câmara Municipal, que é a questão do planejamento, né? A questão do plano diretor, tudo que é importante para o crescimento e desenvolvimento sustentável da cidade de Ribeirão Preto. Pois é, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela é a lei complementar mais importante ao plano diretor. É ela que vai dizer como o Ribeirão vai crescer, com qual qualidade Ribeirão vai buscar crescer, desenvolver áreas das cidades que estão paradas. Por exemplo, o Boulevard ele deve ganhar um novo fôlego, a região do Alto da Boa Vista deve ganhar um novo fôlego, os bairros mais afastados eles poderão ter equipamentos importantes, né? Nós precisamos de integrar a cidade, garantir as áreas de habitação de interesse popular na cidade também. Isso tudo é importante e é o momento da discussão. Quinta audiência pública mostra que a Câmara está discutindo bastante. A lei ela já foi alvo de várias audiências públicas na Prefeitura durante sua confecção e agora na Câmara Municipal a Câmara discute pela quinta vez, provavelmente a última discussão, que vai acontecer na sexta-feira. Então marque aí você que quer acompanhar sexta-feira, dia 26 de agosto, é a última audiência pública da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Essa audiência pode ou não resultar em mais emendas à lei, algumas emendas que podem ser importantes para a lei, com a participação popular, né? E depois dessas emendas discutidas, a gente deve votar na próxima semana já a lei. Então, eu acredito que a gente tem aí até perto de 30 de agosto ou, no máximo, no início de setembro, a votação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, lembrando que ela é votada em 2 turnos. E a votação vai acontecer no dia 26, né, essa audiência, dia 26 de agosto, às 6h30, a gente convida a toda a população que é interessada, né, tudo isso é para o bem-estar da nossa cidade e o desenvolvimento sustentável. Então, dia 26, às 6h30 da tarde, aqui no plenário da Câmara Municipal. O senhor estará presente, com toda certeza. Todos os vereadores convidados, né? A audiência deve ser conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças, o vereador Renato Zuccolotto. O presidente da Comissão de Justiça também deve estar presente. E aí a gente tem essa última discussão da Lei de Desocupação do Solo. A gente tem que lembrar que assim, a boa parte dos problemas da nossa cidade de infraestrutura tem a ver com a falta de um plano diretor, né? Uma cidade muito antiga, Ribeirão Preto, na época não se discutia esse crescimento sustentável, agora é uma oportunidade da cidade poder se organizar e crescer e evitar, né, futuros problemas. É isso aí, exatamente. É a cidade crescer com qualidade, é a cidade crescer observando novas possibilidades. Por exemplo, a gente tem a questão da outorga onerosa. O que é isso? É você Não sei, autorizar... o que seria? Pois é, a outorga onerosa é uma maneira que a gente tem de autorizar
o empreendedor a construir ocupando mais espaços, mesmo que seja de forma vertical, porém, para isso, ele tem que fazer alguma benfeitoria ali. A prefeitura cobra um valor para que sejam feitas benfeitorias naquelas áreas. Eu falei aqui do Boulevard, por exemplo, provavelmente edificações até 7 andares vão ser permitidas no Boulevard, mas desde que nós tenhamos, por exemplo, condições de fornecer água para todo mundo. E como é que a gente vai fornecer água para todo mundo? Com investimentos na captação de água, em reservatórios de água. Para isso, a Prefeitura estabeleceu essa outorga onerosa. Uma curiosidade minha, vereador, até a gente falando um pouquinho dessa questão do planejamento sustentável, tal, aqui nós vamos fazer aqui na Câmara um projeto da mesa atual, da mesa diretora, a questão da energia fotovoltaica. Isso aí pode, através de um projeto de lei, incentivar as pessoas, principalmente, o senhor falou a questão dos comércios, do Boulevard, eles terem algum tipo de desconto, algum tipo de incentivo, caso optem por esse tipo de energia renovável, o reuso da água da chuva, coisas que impactam menos a questão do meio ambiente? Municipal, nós já temos uma legislação que permite isso, né? Permite um desconto no IPTU, que é a questão do IPTU verde. Dentro da questão do IPTU verde, nós temos a colocação de energia fotovoltaica. Agora, eu cobro muito aqui, tanto do governo estadual quanto do governo federal, de que eles façam a parte deles também. Infelizmente, o Brasil anda na contramão. Quando a gente mais precisa da energia solar, que é a energia através de placas, de células fotovoltaicas, é uma energia já explorada em outros países. Por exemplo, a Alemanha, que tem muito menos período de sol do que a gente, já explora esse tipo de energia, muito mais. A gente ainda está engatinhando. Apesar do crescimento alto nos últimos anos, nós saímos de 0,6 para 2 ponto alguma coisa em utilização de energia fotovoltaica, isso poderia ser muito maior. Por quê? Porque se eu fosse o governador do estado de São Paulo, eu zeraria o ICMS dos equipamentos, zeraria para que as pessoas pudessem comprar mais equipamentos, e se eu fosse do governo federal, com certeza eu iria estimular de alguma forma o investimento em energia fotovoltaica, não fazer o que estão fazendo. Estão taxando, né? Pelo menos já estão estabelecendo não há um incentivo, forma... é o contrário. É o contrário. Então, precisávamos incentivar, abrir linhas de crédito. Tenho certeza que muita gente poderia pagar, financiar isso em alguns anos e pagar com o valor que gasta de energia elétrica hoje, pagar para colocar, e quando ela quitar, ela já não teria mais esse custo, só teria a taxa básica de energia elétrica, né? Então, isso seria muito importante. E a Câmara pode servir de exemplo para muitas outras câmaras municipais e para outros prédios públicos também. Bom, a gente falou do IPTU Verde, que foi uma iniciativa da Câmara de Ribeirão Preto. Para o munícipe que quer requerer esse desconto, quais são os pré-requisitos? O que ele tem que fazer para ele poder se enquadrar no IPTU Verde? Bom, ele tem um prazo, né? Salvo engano, esse prazo é até setembro, eu preciso só de confirmar, mas existe um prazo em que o munícipe tem que ir até o poupatempo para requerer aí esse benefício do IPTU Verde. Ele faz o requerimento do benefício, mostra que ele está cumprindo algumas das exigências que a lei fala. Ele pode fazer essa consulta, inclusive, no site da Câmara Municipal, quais são os requisitos para ele requerer o IPTU Verde, e aí ele faz a solicitação e a Prefeitura responde para ele se ele tem ou não o direito ao desconto, e aí ele vai ter esse desconto no IPTU. É uma vantagem para você sempre apostar na natureza, no meio ambiente. Exatamente. Não é só o caráter da economicidade, né? Não é só economizar, mas é ajudar aí a natureza, o meio ambiente. É uma ação sustentável extremamente importante. Bom, mudando um pouquinho de assunto, presidente, vamos falar do projeto de lei que foi aprovado aí nessa última semana. Projeto de lei que dispõe sobre o direito de pessoas com transtorno do espectro autista a estarem acompanhados de cães de assistência. Um projeto de autoria aqui da Câmara Municipal, votado, e queria que o senhor falasse da importância desse projeto, o que vai beneficiar aí para as pessoas que sofrem desse tipo de transtorno.
Bom, primeiro dizer que a Câmara Municipal ela tem buscado recursos para ajudar todas as pessoas. O TEA, né, que é o transtorno do espectro do autista, ele já foi tema e debate de outras legislações aqui na casa. Inclusive tem uma lei minha que garante pelo menos uma sessão por mês de cinema adaptada a quem tem TEA, né? O cinema é algo muito bom para a criança, para o jovem que tem o transtorno do espectro do autista, mas ao mesmo tempo ela pode ser assustadora por conta do volume do cinema, né? O cinema hoje, para impressionar, ele aumenta muito o volume, usa muitas luzes estroboscópicas, né? Entre outras atividades que não são boas para a pessoa que tem um autismo. Então, aí essa sessão ela é adaptável. Ela é adaptável. Por exemplo, o autista pode entrar e sair a qualquer momento, o som é mais baixo. Nós não temos as propagandas, os comerciais, os trailers antes das sessões, então isso ajuda bastante a incluir as pessoas. E agora esse projeto também é um projeto muito legal que a Câmara aprova, né? Possibilitando aí o direito da pessoa com transtorno de espectro do autista estar acompanhados de cães de assistência. Esses cães são treinados. Esses cães eles recebem um treinamento específico, principalmente para ajudar a pessoa com autismo interagir com outras pessoas no momento em que essa pessoa pode ter mais dificuldade de interação. E, além disso, ele influencia diretamente no aspecto físico, ele auxilia fisicamente e também no aspecto emocional da pessoa com autismo. Então, a possibilidade de garantir a pessoa que tem o TEA a estar acompanhado desse cão, que é treinado, mais uma vez dizendo, ajuda muito. É importante, tanto é que dizem que o cão é o melhor amigo do homem, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Os animais em si, os cães, os gatos, outros animais, eles mudam a vida das pessoas, eles alegram a vida das pessoas. Lá em casa a gente tem o Ted, que é uma grande alegria lá em casa, né? Um molecão nosso lá. Mas, nesse caso, além de trazer alegria, traz segurança, confiança e é um grande companheiro. Aproveitando, há alguns transtornos que realmente a companhia do animal ela ajuda no tratamento. A gente tem a ecoterapia, em que as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, elas usam cavalos para fazer cavalgam no cavalo para fazer esse tipo de treinamento, de tratamento. É importante esse contato aí com os animais, hein? Nós temos o cão-guia, né? O cão-guia que para a pessoa com deficiência visual, né? A pessoa que tem deficiência visual se utiliza do cão-guia. Aliás, os cães são incríveis, são amorosos demais e a gente tem que tratar esses animais com muito carinho. Bom, e mais um projeto legal aí que essa última semana foi debatido, foi discutido e foi aprovado. É o projeto que prioriza a matrícula para alunos com pais que sejam idosos ou que sejam portadores de deficiência. São famílias que possuem uma dificuldade maior, né, até para enfrentar esses problemas, essas dificuldades. É importante que no próprio bairro que a pessoa está localizada, que ela mora, ela consiga ingressar de maneira mais prática, mais rápida ao ensino, né? Essa lei foi aprovada aqui na Câmara Municipal, Bahia, e se o prefeito sancionar a lei, assim espero que o faça, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, que o tutor, que é o responsável por alguma criança, ela vai ter preferência. E por que ela merece essa preferência? Primeiro que é um projeto social, é um projeto que tem um caráter de atender essas pessoas que mais precisam. Você vai colocar essa criança mais próxima à casa da pessoa, né? Um atendimento que muitas vezes vai ajudar, principalmente no transporte dessa criança, para a escola, a locomoção, o acompanhamento. E também garantir essa vaga, às vezes as pessoas que têm a deficiência ou ainda a pessoa mais idosa, ela tem mais dificuldade. E é bom lembrar que o ECA obriga, né, o tutor obriga o responsável por qualquer criança a
matriculá-la, a manter essa criança matriculando e frequentando a escola. Bom, e a gente, aproveitando o assunto que é educação, a gente tem que sempre lembrar do projeto que está fazendo 2 anos, Escola na TV, uma parceria da Câmara com a TV Câmara e também a Secretaria Municipal de Educação. E a gente possui lá professoras que falam, né, que desenvolvem a linguagem de Libras e ensinam, inclusive, durante as aulas, algumas palavras, algumas expressões na linguagem Libras. Então, há essa preocupação também, não só com os pais, mas também com as crianças que possuem algum tipo de deficiência física. E também uma aprendizagem que é só a pessoa ligar a televisão vai poder acompanhar. Sem dúvida nenhuma. Cara, eu tive a grata satisfação de acompanhar que o projeto tem rendido frutos, né? O projeto das aulas aqui transmitidas pela Câmara Municipal, essa parceria com a Secretaria de Educação, tem rendido tantos frutos, inclusive nessa questão de inclusão. Hoje nós temos o hino a Ribeirão Preto, que foi traduzido para Libras, exatamente, né? Então isso é muito legal, é incluir mesmo as pessoas e a gente precisa de avançar cada vez mais. É a inclusão, né? A gente sempre aqui na Câmara Municipal prega pela inclusão de todos. É isso aí. Todos fazem parte da nossa comunidade, da nossa sociedade. Bom, vereador, vamos falar também agora da pauta de requerimentos, mas antes eu queria comentar um assunto para o senhor. O senhor que foi secretário da Cultura de Ribeirão Preto, como é que o senhor enxerga hoje o momento cultural, a cena cultural de Ribeirão Preto? A gente está aí vivendo a Feira do Livro também, que é mais uma expressão importante aí, incentivando os escritores de Ribeirão Preto. O que o senhor pode falar da cultura, hein? A Feira do Livro é um orgulho para Ribeirão. A FIL agora, Feira Internacional do Livro, né? Ela retoma aí as atividades presenciais. Ela tinha acontecido no ano passado de forma online, agora retomando. É uma oportunidade de todo mundo usufruir dessa feira que é belíssima. Só que assim, a Feira do Livro me faz lembrar de festivais como o Festival Tanabata. Quando eu fui secretário de Cultura, a gente tinha o Tanabata. O Tanabata levava milhares de pessoas ao Morro do São Bento. E nós tivemos também o Festa Itália, que era para estar acontecendo essa semana aí dentro do calendário que a gente tem. Aliás, o Festa Itália vai acontecer, mas como uma apresentação no Teatro Municipal, para não deixar o projeto morrer mesmo. Mas o Festa Itália também era uma grande atração ali no Morro do São Bento. A gente tinha vários eventos acontecendo ali. Então a gente fica, às vezes, chateado por esses eventos não acontecerem mais, mas a gente está sempre tentando buscar caminhos para que isso aconteça. Esse ano, por exemplo, nós tivemos o Arigatô, que não é o Tanabata, né? Ele não é um evento organizado diretamente pela comunidade japonesa, através da Associação Nipo e da Associação Cultural, Associação Nipo Brasileira e Associação Cultural Japonesa, mas ela teve o apoio dessas associações, aconteceu de forma mais tímida que o Tanabata, mas foi legal para a gente matar um pouquinho de saudade da cultura japonesa, mas eu queria muito que acontecesse quando a gente tinha os grandes eventos, né? Por exemplo, eu trouxe a virada cultural de volta para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tinha ficado muito tempo sem virada cultural e aí eu trouxe de volta. E esse ano a virada cultural ela é retomada em algumas cidades. Em Ribeirão Preto nós não temos a virada cultural, que é um grande atrativo, é uma forma das pessoas conviverem com artistas de renome, né, para participarem de alguns shows. Mas nós não vamos ter a virada cultural também em Ribeirão Preto. Então fica esse atendimento. Mas tem um lado bom também. Nós estamos aí na iminência da retomada de espaços aqui em Ribeirão Preto, como o Teatro de Arena, que tem recebido alguns eventos, mas infelizmente o Arena começou uma reforma no Arena, essa reforma foi interrompida pela metade, um recurso que a gente conseguiu trazer, né, através de um trabalho de interligação, algo que todo vereador deve fazer, mas infelizmente a obra não terminou. Eu queria muito que o Arena fosse entregue ainda esse ano e nós não vamos ter a obra do Teatro de Arena entregue esse ano. O lado positivo é que nós vamos ter a Fábrica de Cultura 4.0, que vai proporcionar muitas atividades, principalmente atividades de formação. E isso vai ser muito legal para Ribeirão Preto. Então, temos altos e baixos, temos algumas coisas a comemorar, mas precisamos buscar mais coisas para comemorar. Até porque cultura e lazer é importante para todo cidadão. Para a gente encerrar o nosso programa de maneira sucinta, vamos falar sobre os requerimentos. Nós tivemos aí
dois requerimentos importantes que foram discutidos, um que requer informações sobre a campanha de vacinação antirrábica, que foi pausada durante a questão do Covid-19, ela está sendo retomada, e também vamos falar sobre o requerimento que requer informações da Prefeitura acerca do cumprimento das leis que disciplinam o funcionamento dos trenzinhos. Bahia, primeiro vamos falar então da vacinação, né? O que a gente está cobrando da Prefeitura são as campanhas, aquelas que vão para os bairros, que vão para as ruas, que são avisadas nas casas das pessoas, que determinados locais recebem postos de vacinação antirrábico. Com o advento da pandemia, nós tivemos a paralisação dessa vacinação de cães e gatos contra a raiva. Não que elas não estejam acontecendo, mas é muito mais difícil. Às vezes a pessoa tem que transportar, levar, não tem as informações necessárias para saber como proceder nesse caso. Então o que a gente pede é que a Prefeitura faça novamente aquela campanha, que vá aos bairros, que divulgue locais e que as pessoas possam levar seus cães e gatos para se vacinarem. Isso é muito importante. A gente também cobra, por exemplo, uma grande campanha de castração. Nós vamos começar a ter uma campanha de castração aqui. A gente sabe também que existe um projeto para a reativação do castramóvel em Ribeirão Preto. Isso tudo é muito importante e a gente tem cobrado. E, por fim, você me perguntou de um outro requerimento? Sobre os trenzinhos, sobre as informações da disciplina dos trenzinhos na cidade. A questão dos trenzinhos, ela já foi alvo de discussão na Câmara Municipal algumas vezes. Um projeto foi feito a muitas mãos justamente para disciplinar. E a gente sabe que muitos dos proprietários de trenzinho cumprem o regramento à risca, mas infelizmente alguns não cumprem, né? E nós tivemos aí uma fatalidade, uma criança que veio a falecer. Não foi a primeira vez que nós tivemos acidente com os trenzinhos em Ribeirão Preto. O Ministério Público entrou em contato com a gente, imediatamente nós cobramos informações da Prefeitura quanto à fiscalização, quanto que está acontecendo. Mais uma vez dizendo, ninguém aqui, o trenzinho ele é algo cultural em alguns bairros. E ele pode acontecer, ele é uma alegria para algumas crianças, só que precisa ter regramento. Nós não podemos deixar acontecer a revelia de qualquer jeito, nós não podemos deixar mais com que outras crianças corram risco de vida como está acontecendo. Nós precisamos de respeitar os horários, né? A gente tem um horário que é imposto aos trenzinhos, principalmente por conta da música também. Nós não podemos permitir aí que crianças em idade imprópria sejam contratadas para trabalhar nesses trens, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração, mas é lógico que o trenzinho tem que ser entendido como algo cultural na cidade de Ribeirão Preto. Pode acontecer, mas só quando você tiver 100% de certeza de segurança a todas as pessoas. É isso aí, segurança sempre em primeiro lugar. Tá certo, vereador, acho que a gente passou a régua em todos os assuntos da semana do dia 15 ao dia 19 de agosto de 2022. Pois é, e semana que vem tem mais, né? Semana que vem fica a sugestão, a gente já tinha falado, né, Bahia, que esse programa, a Sala do Presidente, ele se refere à nossa presidência, mas também à presidência de comissões. Então, presidentes de comissões serão convidados e a gente deve ter, semana que vem, um outro presidente falando um pouquinho, né? Pode ser, né? Vamos deixar o nome guardado às 7 chaves, vamos fazer uma visita para a gente segurar a audiência até a próxima semana. Exatamente, eu gosto disso, viu? Vamos manter o público atiçado para que semana que vem possa acompanhar o nosso programa e saber quem que é o vereador que será o nosso convidado na semana que vem. Você vai saber. E como a gente vai terminar o programa de hoje? Vamos com o nosso toque aqui. Então tá bom. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado a você que também faz parte, está aqui com a gente na Sala da Presidência para saber de tudo sobre o Legislativo Municipal. Voltamos então semana que vem para discutir muito mais assuntos aqui da Câmara Municipal com esse vereador X que a gente vai revelar no próximo programa. Até lá.